Meu guerreiro, minha guerreira, aepeana, vamos juntos até a vitória. Eu quero todo mundo focado comigo, aqui focado no AEP, na aprovação aí da Polícia Civil do Estado do Ceará. Arregace as mangas, esse concurso vem aí de novo e é preciso todo mundo estar voando. Eu sempre digo, o grande erro é a pessoa estudar sem potência máxima antes do edital. Se você conseguir estudar num ritmo que seja potência máxima todo o tempo, para saber o que é potência máxima, basta ver a semana de estudo de todo mundo que antecede a prova. Se alguém falar com a pessoa que está estudando, ela explode. O cara tenso, o cara desesperado, concentrado, tentando aproveitar cada segundo, tudo isso conta muito, pessoal. É a intensidade do teu estudo é mais importante até do que o tempo que você tem para estudar. E é isso que eu quero de vocês, compromisso. Porque eu quero ir para o churrasco de aprovação, viu? Depois da aprovação na Polícia Civil, todo mundo tem um compromisso do churrasco comigo, que é me convidar para ir para um churrasco, num local turístico bem legal, tipo lá Jericoacoara, tudo pago, no melhor hotel lá de Jeri, só alegria. Professor, como é que eu vou pagar, professor, essa festa em Jericoacoara, essa hospedagem, tudo? Como é que eu vou pagar tudo isso, professor? Esse churrasco de comemoração? Faz logo um empréstimo. Depois que for aprovado, faz logo um empréstimo para gastar por conta. Vamos lá. Meus amigos, o tema da aula de hoje é questão obrigatória na Polícia Civil do Estado do Ceará. No concurso da PCCE, não tenha dúvida, pode ter certeza que vem questão garantida de crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração. Pode ter certeza como 2 mais 2 são 4. Professor, toda vez que eu estudo, eu tenho que estudar mais os crimes mais cobrados, os mais importantes. Exatamente. Por isso que curso preparatório, é como eu digo, nenhum curso preparatório aprova ninguém. Quem se aprova é o aluno. Curso é igual técnico. É igual técnico em relação ao time. Quem é que ganha jogo? São os jogadores. O técnico orienta. Mas quem tem lá que fazer a sua parte dentro de campo, se matar, fazer o gol, é o jogador. Então, vocês são os jogadores. E eu sou o técnico. E veja, é fundamental que você tenha estudo estratégico. Tem crime que nunca é cobrado e tem crime que sempre é cobrado. E você precisa saber disso para focar os teus estudos. Eu separei aqui os crimes praticados por funcionário público. São aqueles praticados por funcionário público contra a administração pública. Os principais. Começando pelo delito de peculato. O primeiro desses delitos importantíssimos é o crime de peculato. É crime cometido, por exemplo, por políticos como Sérgio Cabral, dentre outros políticos que praticaram condutas de desvio, de subtração, de apropriação de bem, dinheiro, valor da administração pública. O artigo 312 é o delito de peculato. E o legislador dividiu essa conduta em várias espécies. Porque primeiro o legislador fala de subtrair. Ele também fala de se apropriar. Ele fala da apropriação. Ele fala também do desvio. E esse crime também ainda vai trazer uma forma culposa. É o peculato culposo. Essas são as espécies de peculato. O peculato ocorre quando um funcionário público
se aproveita da sua condição de ser funcionário público para subtrair, para se apropriar, para desviar bem, dinheiro, valor da administração pública. Esse peculato que tem esse verbo aqui, que é o verbo subtrair, é o chamado peculato furto. Esse é o peculato furto. Esse que tem um verbo apropriar-se, é o peculato apropriação, é justamente outro tipo de modalidade do mesmo crime. O desvio, que tem um verbo desviar, é outro tipo de quê? De modalidade. Aqui é o peculato furto, aqui é o peculato apropriação e aqui é o peculato desvio. Vamos explicar cada um desses peculatos aqui. No peculato furto, qual é a característica que eu quero que você saiba do peculato furto? O funcionário público ele vai subtrair um bem da administração pública, pode esse bem ser público ou particular, ele vai subtrair esse bem e incorporá-lo no seu patrimônio. Ele não tem a posse do bem. Como é que você vai saber se é peculato furto? É muito simples. Quando o funcionário público ele não tem a posse do bem, e ele precisa subtrair o bem da administração pública para incorporar no seu patrimônio, é o peculato furto. Vou dar um exemplo. Imagina que numa repartição pública qualquer, o funcionário público que trabalha no segundo andar vai no terceiro andar e verifica que tem um notebook lá da administração pública em cima de uma mesa. Não tem ninguém, é um dia pouco movimentado ali e tem um notebook ali. Ele pega uma bolsa e coloca o notebook dentro da bolsa e leva para casa. Esse notebook é da administração pública, ele se aproveitou e subtraiu para ele. Isso é o peculato chamado peculato furto. Ele se aproveitou do livre trânsito que ele tem ali dentro da repartição, foi lá e subtraiu o bem. Eu quero destacar aqui para você que esse bem, e essa observação que eu vou fazer aqui serve para todo tipo de peculato. Esse bem pode ser público ou particular, tanto faz. Tanto pode ser público como particular será crime do mesmo jeito. Tanto pode ser público como particular. Qual é a diferença, professor? Professor, e algumas pessoas me perguntam isso às vezes, eu pensei que peculato bem sempre tivesse que ser público. Não, errado. Pode ser bem particular, desde que esteja sob a custódia da administração pública. Olha como é interessante isso. É mesmo, professor? É. O bem num peculato tanto pode ser público, isto é, já pertence à administração pública, como pode ser um bem particular que esteja sob o quê? Desde que esteja sob a custódia. Olha que coisa interessante. Imagina que a Polícia Federal, lá na fronteira ali com o Paraguai, apreende um carregamento pesado de material contrabandeado. Perfeito? A polícia apreendeu porrada de coisa aí contrabandeada. Leva essas coisas para um depósito e deixa lá no depósito. Aí tem um policial que ele se aproveita da situação, ele consegue entrar no depósito e subtrai parte desses bens para ele. Que peculato é esse? É o peculato furto de bem particular que está sob a custódia da administração pública. Mas os bens são particulares. Os bens produtos de contrabando ou mesmo produto de descaminho não perdem a condição de bens particulares porque foram apreendidos, não. Na verdade, o dono pagando tudo que deve, as multas, como é o caso no descaminho, pagando o tributo que ele terminou iludindo, tudo isso daí, ele pagando as multas, ele pode pegar o bem de volta, inclusive.
Mas, no exemplo que eu estou citando, o funcionário público vai lá, se aproveita e subtrai esses bens que estão sob a custódia da administração pública. É o peculato do artigo 312. Tem um nomezinho que eu quero que você anote, que pode ser cobrado em prova, e você vai me agradecer muito. Eu quero ir para o churrasco de comemoração, fazer a festa com você. O nome que se dá a peculato que recai sobre bens de particulares que estão sob a custódia da administração pública é peculato malversação. Anote essa denominaçãozinha, porque isso é muito importante. Duas observações aqui. Primeiro, o peculato pode recair sobre bens particulares. Segunda observação, o peculato que recai sobre bens particulares, quando o funcionário público subtrai bens particulares que estão sob a custódia da administração pública, ele é chamado de peculato malversação. Tudo bem? Maravilha, professor. Entendi tudo. Agora, eu quero só fazer uma observação aqui que é fundamental. Muito importante. Digamos que o funcionário público estava passando numa praça que fica em frente à repartição pública e ele viu que a pessoa tinha esquecido um objeto numa praça, na mesa de uma praça. Na praça tem uma mesa, umas cadeiras, e uma pessoa terminou esquecendo um objeto. Terminou esquecendo um som, um celular, seja lá o que for. Ele está ali, trabalhando ali, ele olha para um lado, olha para o outro, ei, não tem ninguém, eu vou aproveitar e vou pegar para mim. Ele pega a coisa para si, e nesse caso vem a pergunta, ele está trabalhando na repartição pública, ele estava ali embaixo, mas ele está trabalhando, normal. Eu posso dizer que ele cometeu o crime de peculato? Não. Olha que coisa interessante. Ele não cometeu o crime de peculato. Ele cometeu o crime de furto. Mesmo estando naquela hora, naquele momento, trabalhando como funcionário público. E por quê, professor? Porque para ser peculato, você precisa provar, primeiro, que a pessoa se aproveitou, se prevaleceu da função pública, da função do cargo, do emprego público, se aproveitou da situação para subtrair o bem. E segundo, que eu quero que você lembre, é preciso que o bem, se for particular, esteja sob a custódia da administração pública. Vou dar um outro exemplo. Digamos que um particular vai resolver um problema na prefeitura. Aí o cara acabou de comprar um celular, que é aquele melhor celular que tem, melhor celular do mercado. O cara acabou de comprar. Na hora lá, a pessoa deixa o celular em cima da mesa da repartição e distraída, não percebe que um funcionário público subtrai seu celular. Esse funcionário público, por ter sido dentro da repartição pública, vai responder por crime de peculato ou por crime de furto? Por crime de furto. Não é por outro motivo, não. É só porque é bem particular, o celular, mas não é bem particular que está sob a custódia da administração pública. Qual é a diferença desse caso para o outro, que eram aqueles objetos, produto de contrabando e descaminho que eu citei, que um policial depois ia no depósito, se aproveitava e subtraía os bens? É porque esses bens apreendidos, eles estão sob a custódia da administração pública. Perceberam? É ou não é? Questões inteligentíssimas, muito cobradas em prova. Então, presta atenção. O peculato apropriação. Lembra de que essa palavra apropriação, apropriação indébita. Enquanto aqui, no peculato furto, eu disse para você que o criminoso não tem a posse, no peculato apropriação, o agente tem a posse. O agente tem a posse do bem. A posse do bem. Ele tem a posse do bem.
no peculato apropriação. Ele já tem a posse. E o que é que ele faz? Ele incorpora o bem no seu patrimônio. No peculato apropriação, olha como é interessante essa figura. Você tem o indivíduo que está aqui com o bem. O bem já está com ele. Ele não precisa subtrair. Só que ele só tem a posse. E ele passa a se comportar como se fosse o quê? Dono, incorporando a coisa no seu patrimônio. Mas veja, professor, a coisa já estava com ele? Estava. Só que quando a coisa está com o funcionário público, todo mundo já sabe que é para exclusivamente fim de interesse público. Todo mundo sabe disso. Que era para fim de interesse público. O que foi que ele fez? Simplesmente incorporou a coisa no seu patrimônio. Vou dar um exemplo. O cara tem um computador, aquele computador de CPU, que ele utiliza para trabalhar. Aí um dia, o computador da casa dele, que é o pessoal dele, dá uma pane e a memória é destruída. E ele precisa de uma memória nova. O que é que ele faz? Ele pega aquela memória que foi destruída do seu computador pessoal e troca pela nova, que é da administração pública. Ele faz a troca de memórias. Aí depois ele chama o setor, que é o setor de informática da administração pública, e ele diz, olha, deu um problema aí na memória do meu computador. Ele fez a troca. Ele fez a troca. Ele terminou incorporando no seu patrimônio a memória de um computador, que já era dele, que ele utilizava, só que era para um exclusivo fim de interesse da administração pública. Ela era exclusivamente para atender aos interesses da administração pública. Peculato desvio. Entenderam, né, o que é o peculato apropriação? Eu já tenho o bem, é o caso. Eu tenho um notebook, que é o que eu utilizo para trabalhar, blá, blá, blá. Aí um dia eu chego no aniversário do meu filho, pegue, meu filho, esse notebook de presente. O meu notebook, que eu utilizava para trabalhar, em relação ao qual eu já tinha posse, eu levo para a minha casa e dou de presente para o meu filho. Isso é o peculato apropriação. Agora, o peculato desvio. O peculato desvio ele é bem interessante. E ele tem um ponto de semelhança com o peculato apropriação. Que ponto de semelhança é esse, professor? No peculato desvio, o criminoso também tem a posse. Olha o ponto de semelhança. No peculato apropriação, o criminoso já tem a posse do bem. No peculato desvio também. Então, qual seria a diferença, professor? A diferença é que, no peculato apropriação, o próprio nome já diz. O criminoso se apropria da coisa. Lembra o exemplo que eu acabei de citar? O pai pega o notebook dele, que ele utiliza na administração pública, chega em casa e entrega para o filho, de presente. Incorporou no patrimônio. Já o peculato desvio é diferente. O bem continua na administração pública, na posse do funcionário público. Esse bem aqui, onde é que ele continua? Na administração pública, cumprindo a sua finalidade de interesse público, sendo utilizado para o interesse público. Esse é o peculato chamado desvio. Só que o criminoso, o que é que ele faz? Ele pega esse bem que é utilizado para exclusivo fim de interesse público, tem que ser para exclusivo fim de interesse público, não pode ser interesse particular, e ele desvia também para o interesse o quê? Interesse particular, privado. Imagina que um determinado município do interior tem uma máquina que é utilizada para furar poço artesanal. Comprou aquela máquina. Aí vem um funcionário público que tem um sítio, pega a máquina e utiliza para furar o poço do sítio dele. Podia ter feito isso? Então não podia ter feito isso. Aquela máquina tinha destinação social específica. Ele não podia ter pego e ter utilizado para ele.
É muito comum isso no âmbito da administração pública. Tem gente que pega, às vezes, e utiliza aquele bem da administração pública. Ah, não tem nada demais, não. Vou utilizar aqui, desvia a função do bem, acha que é só um diazinho, 2 diazinhos, uma vezinha, uma horinha. E isso é peculato. Peculato, desvio. Quando você vai ver, às vezes a pessoa até pensa, não, mas eu não subtraí o bem, eu não me apropriei, eu somente utilizei assim um pouquinho para o meu interesse privado, meu interesse particular, é crime de peculato. Agora, tem uma observação que eu quero fazer aqui, que vale para todas as situações aqui de peculato. Deu para entender, né, as diferenças dos 3. E às vezes na prova, eles perguntam essa diferença. Agora, tem uma situação que você tem que entender que é muito cobrada em prova. Essa é a questão menina dos olhos das bancas. Não existe peculato de mão de obra, salvo no caso de prefeitos, porque a legislação é específica. Não existe peculato de mão de obra. Mão de obra. Não existe. Professor, e por que não existe? Por causa de um princípiozinho do direito penal, que é basilar, é básico. Você estuda, na primeira aula de direito penal, você estuda esse princípio, chamado princípio da reserva legal. O legislador falou de desviar, subtrair, se apropriar de bem, dinheiro, valor da administração pública. Mas ele não falou de mão de obra. O legislador não fala de mão de obra. Daí porque, por falta de previsão legal, peculato de mão de obra não é crime. Essa situação aqui, peculato de mão de obra não existe. Não é crime. Não é crime. Por falta de previsão legal. O tipo penal não se refere à mão de obra. Só bem, dinheiro, valor da administração pública. Perfeito? Não esqueça esse quadrozinho aqui do peculato, que é muito importante. E, por fim, o peculato culposo. Quando é que existe o peculato culposo? Olha como é interessante. As 3 primeiras modalidades, todas são de peculato doloso. Agora, quando é que existe peculato doloso? Culposo, professor, desculpe. Toda vez que o funcionário público, ele simplesmente contribui por erro para crime praticado por outrem contra a administração pública. É mesmo, professor? É. Ocorre o peculato, chamado peculato culposo, quando o funcionário público, por erro, ele contribui para um crime praticado por outra pessoa. É o velho caso do funcionário público, que eu vou chamar de A, que deixa a porta da repartição pública aberta. Aí o B entra e subtrai os bens da administração pública. Veja, muito cuidado com o que eu vou dizer. O A, ele não está agindo em conluio com o B. Se o A fosse um funcionário público que chegasse e dissesse para o B, ei, cara, vem aqui mais tarde, tudo que eu vou fingir que esqueci a porta da repartição pública aberta, aí tu entra, pega as coisas, tudo combinado, tudo em conluio. Ele seria autor do crime de peculato e B também seria autor de crime de peculato, ambos aí em concurso de agentes. Mas aqui é diferente. Aqui o A, por erro, porque cometeu um erro, daí a razão de ser peculato culposo, né? A culpa vem do erro. Por ter cometido um erro, ele foi negligente, desatento, esqueceu a porta da repartição pública aberta e os bens da administração pública foram subtraídos pelo terceiro. Por que você precisa saber? O que eu quero que você saiba? Que é o que ele sempre cobra em prova sobre essa forma de peculato, que é o peculato culposo. Peculato culposo. E eu aposto nessa questão aqui para a prova da Polícia Civil do Estado do Ceará.
Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. A reparação do dano, disse o legislador no artigo 312, a reparação do dano, ela é causa de extinção da punibilidade. Quer dizer, professor, que se o funcionário público, esse funcionário público A aqui, ele reparar o dano, a reparação do dano, essa reparação do dano é causa de extinção da punibilidade? É exatamente isso aí. A reparação do dano, ela é o quê? Causa de extinção da punibilidade. Causa de extinção da punibilidade. Da punibilidade. Olha como é legal isso aqui. É mesmo, professor? Exato. Causa de extinção da punibilidade. Essa reparação tem que ser integral? Tem que ser integral. Digamos que o prejuízo que o funcionário público terminou causando por causa desse erro foi de 30 mil reais. Se ele chegar e pagar o prejuízo que a administração pública sofreu, haverá extinção da punibilidade. A outra pergunta que eles adoram fazer é: até quando pode ser feita essa reparação do dano? É uma questão clássica, essa questão que eu vou mostrar aqui. Letra A. Essa reparação pode ser feita até antes do oferecimento da denúncia. Letra B de bola. Reparação do dano extingue a punibilidade se for feita até antes do recebimento da denúncia. Recebimento. Opção C de casa. A reparação do dano causa a extinção da punibilidade se for feita até a data da sentença. Até a data da sentença penal condenatória. E letra D de dado. Até data da sentença penal condenatória irrecorrível, que é a sentença penal condenatória transitada em julgado. Estou colocando assim para um diminutivo. Sentença penal condenatória transitada em julgado, que é a sentença irrecorrível, isto é, não cabe mais nada, não cabe mais recurso, não cabe mais questionamento algum. Qual é a opção que você marca? Tenho certeza que essa questão é uma das questões mais importantes para a sua prova, para o seu concurso da Polícia Civil. Essa é clássica. E eu sempre digo para os alunos, não pode errar as questões que são clássicas, que as bancas sempre cobram. A resposta é a letra D de dado. É até antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Não é até antes do oferecimento da denúncia, nem do recebimento, nem da sentença. A resposta correta é sentença penal condenatória transitada em julgado. Perfeito? Professor, agora me responde uma coisa. E se for depois, se ele resolve, o funcionário público, reparar o dano depois da sentença penal condenatória transitada em julgado, não extingue a punibilidade. O que eles vão cobrar é isso aqui. Apenas diminui a pena da metade. Haverá apenas uma causa de diminuição de pena, a pena será diminuída da metade. E por fim, eu quero que você lembre, muito importante que eu vou dizer agora, por fim, muito importante, reparação do dano para extinguir a punibilidade, nunca no peculato doloso. Nunca vai ser possível no peculato furto, no peculato apropriação, no peculato desvio, nem pensar. Tome cuidado com isso daí que eu acabei de afirmar. Bom, e só para fechar, eu quero falar um pouquinho de um outro crime, não mais do peculato,
mas que é o número 2. O peculato é o crime número 1, né? É o assunto número 1 cobrado em prova. O artigo 302 é o mais cobrado em prova de concurso. Depois dele, é o crime de corrupção passiva, que eu quero comentar um pouquinho com você, porque é muito fácil de entender a corrupção passiva. Professor, corrupção passiva ocorre quando um funcionário público, onde é que eu vou encontrar? Lá no artigo 317 do Código Penal. Artigo 317 do Código Penal. Ocorre em 3 situações. Olha como é simples. Quando o funcionário público ele solicita, verbo solicitar, a vantagem indevida. Quando o funcionário público ele recebe, verbo receber, a vantagem indevida de um particular. Ou quando ele aceita promessa, aceitar promessa de vantagem indevida. Primeiro, o verbo solicitar. O que é que significa solicitar? Pedir. Aqui é o pedido. E por que é tão importante falar que é somente um pedido? Porque se tiver uma ameaça, uma coação, não será corrupção passiva. Se tiver uma ameaça, se a pessoa for ameaçada, se a pessoa for coagida, se tiver a ameaça, aí esqueça corrupção passiva, é concussão. É o artigo 316 do Código Penal, cujo verbo é exigir vantagem indevida. Aí tem que ter ameaça, aí tem que ter coação. O funcionário público chega e diz assim, ou você dá o que eu quero, ou você entrega o que eu quero. Fazer uma menção honrosa aqui a um dos nossos grandes professores aí, que é o professor Aires, o Airizão. Estamos juntos aqui no Agora Eu Passo, na luta, na guerra. Esse é um monstro. Faz valer o nosso lema, todo dia eu luto. Então, veja o que é que acontece. Na corrupção passiva, você vai ter o pedido como algo fundamental. Porque se tiver o teor da ameaça, se tiver o teor da coação, já era, já não é mais corrupção que passiva, é crime de concussão, artigo 316. A segunda conduta, ela é facílima. Funcionário público, ele não pediu nada. Mas ele recebeu, ele aceitou. A pessoa colocou o dinheiro dentro da carteira, ele pegou e tirou o dinheiro. A pessoa levou num envelopezinho, ele ficou caladinho e ficou com o dinheiro. Isso tudo é o quê? Corrupção passiva. E a última modalidade é aceitar a promessa, que é interessante, porque aqui ele diz que vai, né, ajudar, estamos juntos, aquela coisa toda, para receber uma coisa ainda no futuro. Aceitar a promessa. Essas são as questões mais cobradas de corrupção passiva, não tenha dúvida. Mas eu vou fazer agora, resolver 2 questões com você de corrupção passiva, que são as questões menina dos olhos da banca. 2 questões aqui de corrupção passiva, que eu separei, porque se você lembrar dessas 2 questões, você vai estar com as 2 principais questões sobre o tema. Primeira questão. O crime de corrupção passiva se consuma com a obtenção da vantagem indevida. Certo ou errado? O crime de corrupção passiva se consuma com a obtenção da vantagem indevida. Completamente errado. Acabei de falar aqui para você. Não precisa receber, basta solicitar. Não, mesmo que a pessoa não venha receber nada, se ela pediu, se consumou a corrupção passiva. Aceitar promessa. Aceitou promessa, se consumou. Não precisa a pessoa receber. Aceitou a promessa, se consumou. Por isso que se fala que corrupção passiva é crime chamado formal.
também chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado. E a segunda questão, somente haverá corrupção passiva se o ato a ser desenvolvido pelo funcionário público for atividade ilegal. Certo ou errado? Somente haverá corrupção passiva se o ato desenvolvido pela autoridade pública for ilegal, completamente errado. Eu tenho dois tipos de corrupção passiva. A corrupção passiva, ela pode ser própria, essa questão aqui é cobrada demais. E realmente, quando ela é própria, o funcionário público está solicitando, recebendo, aceitando a promessa da vantagem para praticar uma ilegalidade. Ou ela pode ser imprópria. Na imprópria, o funcionário público solicita, recebe e aceita a promessa de vantagem indevida para praticar um ato legal, para agir dentro da legalidade. Veja como isso é interessante. É mesmo, professor? É. Imagina que você teve seu carro roubado. Aí o funcionário público chega e diz assim, ei, meu irmão, se a gente encontrar teu carro aí, tu pode dar uma ajuda pra gente aí, um agrado pra gente aí. Aí tu diz assim, na hora. Aí teu carro é encontrado, tudo, e tu dá R$1.000 para o policial. Nesse caso aí, veja, o policial cumpriu o seu dever. Prendeu os assaltantes, encontrou o carro, fez tudo o que tinha que fazer. Missão cumprida, só que ele não podia ter recebido R$1.000. Isso é a corrupção passiva imprópria. Ambos são casos de corrupção passiva. Ambas situações são corrupção passiva. Só que uma é chamada de própria e a outra é de imprópria. Mas não existe essa obrigatoriedade de ser corrupção. Para ser corrupção passiva, o ato a ser desenvolvido pelo funcionário público tem que ser uma ilegalidade, não. Por isso que essa segunda questão aí, a resposta é o quê? Errada. Detonando o trem não para! Força!